Olá a todos, nesse vídeo iremos trabalhar a questão do controle de exposição. O controle de exposição, antes de falar do controle de exposição, sempre, como fiz nos vídeos anteriores, vamos falar o que nós temos aqui no arquivo. Temos um sol, um sunlight, uma skylight, os dois aqui no caso trabalhando no modo standard. Modelagem vindo do Revit, pintado de material branco. E é isso que tem, tá a configuração de renderização com Mental Ray, configurado com uma qualidade média de renderização e o anti-aliasing já ajustado. O que consiste o controle de exposição? O controle de exposição é um conceito que vem da máquina fotográfica, que no caso, você na máquina fotográfica, você controla a entrada de luz dentro da câmera. Então, você tem uma mesma imagem, você pode ter mais clara ou mais escura, dependendo do tempo que você deixar entrar luz na câmera. Então, todos os renderizadores eles trabalham muito com essa questão dos parâmetros de máquina fotográfica. Então, no caso aqui, não vai ser diferente. Então, no caso, o controle de exposição que a gente vai trabalhar aqui no Mental Ray, ele fica no menu Rendering, Controle de Exposição. Se vocês observarem, inclusive é a mesma janela, o controle de exposição que fica o Environment. Então aqui no controle de exposição, ele está desligado. E nós vamos pegar e ver a diferença dele desligado, com ele ligado, e principalmente ver os parâmetros que estão contidos nele. Então a imagem atual é esta, renderizada. Colocar na janela da câmera. Feito isso, vamos abrir aqui o controle de exposição. E você observa, a primeira coisa que você já observa de cara é que não tem um controle de exposição, tem vários. Então são várias formas de você filtrar, na verdade, o controle de exposição na verdade é um grande filtro, filtrar o render. Tem um render como ele é, desligado, né, controle de exposição, mas você pode filtrar a aparência dessa imagem. No caso aqui podemos escolher um dentre eles. Aqui o mais lógico é eu escolher um controle de exposição que seja conectado com o renderizador que eu estou usando. No caso eu estou usando o Mental Ray, então aqui eu tenho esse MR que é Mental Ray, Photographic Exposure Control, então é o mais lógico, mas dando uma passada geral eu posso citar o que cada um desses aqui que estão aparecendo faz. Então esses aqui tem uma mudança na fórmula matemática que vai trabalhar, uns são mais, mexendo nos valores eles mexem mais, a claridade, e outros menos. O logaritmo vai mexer mais, automático e linear menos. Eu tenho também aqui esse controle de exposição que está na câmera física. Eu não fiz nenhum vídeo ainda sobre câmera física, eu só fiz sobre a câmera padrão. Mas você conecta com a câmera física, que lá também tem os parâmetros de controle de exposição. Pseudo Color é para fazer estudo de iluminação. E esse aqui é de outro renderizador, que é o V-Ray, que está instalado aqui. Então vou colocar o do Mental Ray. Colocando o do Mental Ray, vocês vão observar aqui que no controle de exposição eu tenho uma pequena janela, porque é para mim não ter que ficar fazendo na janela grande a verificação das alterações que eu fizer no controle de exposição. Então aqui no render preview dessa caixa pequenininha eu já faço a minha verificação. Então você vê que com o atual controle de exposição que eu estou, o render ficaria preto, este render aqui, já não é mais com essa aparência. Então aqui, nessa caixinha, eu já vou controlando a aparência de como é que vai ficar o meu 3D. Então descendo aqui, eu chego nos parâmetros, que vamos dar uma olhada nos parâmetros do controle de exposição. O primeiro que você vai trabalhar é o claro e escuro. Quanto vai estar a exposição do teu 3D. Então aqui você vê pelo render preview que ele está preto, então ele tem que fazer um ajuste nele para clarear, para ele ficar visível. Aqui na janela de exposição eu tenho um preset, que são pré-configurações, que ele já tem umas pré-configurações para dia, céu claro, noite, interno.
Mas eu não vou trabalhar com preset, eu vou trabalhar mostrando os parâmetros que eu acho que é interessante cada um ajustar seus próprios parâmetros. Aqui eu tenho duas possibilidades. Ou eu ajusto um valor global, vamos colocar assim, chamado EV, no qual eu troco o valor e eu já, sem ter muito conhecimento de máquina fotográfica, eu vou trocando esse valor e vou clareando e escurecendo o meu 3D. Então você vê aqui, ó, se eu botar o valor de 2, de 0,0, ele já fica mais claro. Se eu vou subir nesse EV, ele vai escurecendo. Então se ele fosse 16 e renderizasse, preto. Então, como eu falei, ele atua como um filtro. Agora, se eu colocar o valor de 1 ou de meio, ele já começa a aparecer mais. Então, você tem um balanço entre a iluminação, a intensidade e o controle de exposição. Você observa que com esse controle de exposição que eu coloquei de meio, ele ainda está muito cinza. Eu posso ainda fortalecer a iluminação. Então, para este controle de exposição, eu posso ter a luz com maiores intensidades. Por exemplo, posso colocar um 2 na luz de céu e um 2 na luz de sol. Que esse controle de exposição ele está tranquilo para essa quantidade. Ficou muito claro. Aí, em vez de eu mexer na luz agora, eu posso ir lá no controle de exposição. Em vez de usar meio, usar 1,5. Dou preview e subo o valor. 1 talvez seja um valor interessante. Se você quiser mexer com parâmetros de máquina fotográfica, está acostumado com esses parâmetros, você usa a opção de baixo. Aí eu tenho a abertura do obturador, tipo de filme, o f-stop. Então você pode mexer esses parâmetros, que eles vão mexer com a intensidade observada, intensidade de claro e escuro observada no 3D. Você vai trabalhar bastante os aspectos de brilho e contraste. Além do claro e do escuro, você também tem controle na imagem, que é chamado de imagem control aqui. Isso aqui é bem interessante porque te faz um ajuste fino em cima de uma imagem. Então, começando pelo Highlights, Midtones e Shadows. O Highlights, no caso, ele vai atuar nas partes mais claras da imagem, o Midtones nos tons médios e os Shadows nas partes mais escuras da imagem. Então você consegue clarear ou escurecer não a imagem toda, mas parte de uma imagem. Então o Highlights aqui, se eu aumentar, ó, ele tornou mais claro as partes mais claras. E dentro desse conceito, ó, os tons médios vai mexer mais geral, porque tem mais tom médio na imagem, e o Shadow vai escurecer ou clarear as partes mais escuras. Os Shadows, por exemplo, se você tiver as sombras tiverem muito escuras, você pode colocar 0 para dar uma clareada só nas sombras, por exemplo. Então, aqui eu vou clarear mais, coloquei 1, vou fazer sombras mais claras no meu 3D. Aí eu vou fazer um comparativo. Agora vamos fazer um comparativo com sombras mais escuras. Clonar. Lado a lado, comparar. Então com isso você consegue um ajuste fino, se você quer mais contrastante, menos contrastante. Além de você poder atuar especificamente em partes claras, médias ou escuras da imagem, você consegue mexer também com outros aspectos, que são esses três aqui. Você consegue mexer na saturação da cor. Aqui vai ser um pouco mais difícil trabalhar com a saturação da cor, porque nós não estamos com um 3D todo branco.
Até poderia colocar algumas cores só para a gente ver isso aqui no 3D, senão eu vou ver saturação só na cor de fundo, né? Então vamos colocar aqui duas cores, de repente em duas partes aqui do 3D. Pegar duas geometrias aqui. Colocar cores só para a gente ver a saturação acontecer. Vou fazer um material puxando para o marrom. Aplicar no chão. E o material puxando para um verde só para a gente ver a saturação ali. Aplicar no outro. Pronto. Vamos ver como é que ele está agora e depois mexer na saturação. Agora mexendo na saturação. Fazer o clone aqui. Vou mexer então na saturação aqui para ver como é que ficou. Dá para ver no render preview aqui também. Dá para ver no render maior. Mexendo na saturação. Então tá ali a diferença no tom, imagem mais saturada. Além da saturação, você tem, vou voltar aqui no valor parâmetro, que é 1, o valor padrão. E aí eu tenho também o white point, que é um que vai mexer na temperatura de cor da cena toda, então ou mais amarelada ou mais azulada. Consigo ver já no preview ali, ó, baixando fica mais azulado, subindo fica mais quente. Vamos ver mais quente. Cor. Isso dá uma ambientação da característica que você quer passar para a tua cena. E o último é o Vignette. O Vignette é um efeito que esse não vai ter preview aqui na caixa, vai ter direto no render. Ele faz um escurecido nos cantos da minha cena. E ele é importante pelo seguinte, porque ele é uma técnica de trazer a atenção do usuário para o centro da imagem. Então você tem um prédio, uma casa no centro da tua imagem, escurecer os cantos ajuda a desviar a atenção para o centro. A pessoa não vai olhar nas partes escuras normalmente, ele tende a concentrar o olhar no centro. Então vamos colocar um vignette aqui e ver a diferença aqui, como é que fica. Então esse aqui como é que está sem o vignette e com o vignette agora. Ainda não dá para perceber muito, porque nós só estamos com a imagem de fundo. Vamos fazer um zoom melhor. Trabalhar com praticamente o 3D. E a gente vai poder ter uma noção melhor do vignette. Vamos botar de novo o vignette 1. E fazer um render focado.
Depois vamos aumentar bastante o valor para ver o comparativo. Agora sim, vamos lá. Agora já está aparecendo o vignette, escuro no canto. Então se eu ficar só no background ele não mostra muito, mas o 3D aqui, ó, eu consigo ver que já está escuro em volta. Ó. Vou fazer mais um exagerando bem para ficar bem evidente o escuro aqui no canto. Ó. Então vignette. Agora deu bastante diferença. Então tá ali a diferença de um para o outro. E é isso. Então com isso a gente deu uma olhada demos uma olhada nos parâmetros de controle de exposição. Controle de exposição nada mais é do que um filtro que você pode fazer um ajuste no próprio software 3D, como se fosse parecido já com uma pós-produção dentro do próprio 3D. Então você já vai direcionando a tua imagem para aquilo que você quer. Então esse próprio vignette, em vez de você ter que fazer isso no Photoshop ou outro programa, você já pode tirar com esse aspecto. Mesma coisa, clarear, escurecer, ressaltar partes claras, escuras da imagem, temperatura de cor, etc. É isso.